Muito boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria que abaixasse o volume desse microfone, que está incomodando a mim. Imagine vocês que estão ouvindo. Ave Maria! Senhor presidente, não poderia iniciar essa fala primeiro fazendo um relato da minha observação hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, na minha caminhada matinal. Saí de casa por volta das 5h50 e fui, como de costume, fazer a minha caminhada. Por volta mais ou menos das 6h30 ou 6h40, nessa caminhada, eu percebi um grande barulho, uma sarevada, digamos assim, de fogos. Muitos fogos de artifícios. E na sequência foram 3 ou 4. E eu fiquei a pensar, por que aquela festa? Por que tantos fogos? Continuei a minha caminhada. E ao chegar próximo de minha casa, encontrei algumas pessoas tristes com o desenrolar, com o resultado do que ocorreu no Senado Federal. E eu pus-me a perguntar, mais uma vez, por que aquela festa? Por que tantos fogos nas regiões onde não moram as pessoas mais necessitadas do nosso município? Estavam os ricos comemorando a grande tragédia ocorrida no Senado Federal. E continuei a minha caminhada e encontrei pessoas da região do centro tristes. Lula, você viu o que aconteceu? Pessoas que me ligaram depois das 8, sendo solidárias, porque a grande massa, as pessoas mais, não diria até as mais conscientes, mas as pessoas que de fato compreendem a diferença do que está em jogo, é infinitamente muito grande do que aquela meia dúzia que comanda, infelizmente ainda, algumas consciências da nossa gente, do nosso povo. E continuei durante o dia observando as coisas como estavam acontecendo. E aí a gente vai na grande mídia, controlada por 6 famílias honestas desse país, e a grande mídia das 6 famílias honestas também comemorando. E não vai ser diferente. Isso vai se prolongar por mais alguns dias. Infelizmente, nós tivemos momentaneamente a vitória da cleptocracia. Infelizmente. Mas que não se sustenta. A gente sabe que essa turma não se sustenta, tanto sim que para chegar ao poder só através de golpe, porque nas urnas não ganham as eleições. É a única forma. E aliás, é bom que se registre, o PMDB é vezeiro nisso. Da outra vez que assumiu por conta da morte de um presidente naquelas circunstâncias trágicas que foi do então presidente Tancredo Neves. O próprio Itamar também assumiu nessas circunstâncias. Exatamente. Então o PMDB é vezeiro nisso, mas não se sustenta, porque não tem condições morais, nem políticas, nem eleitorais de ganhar a eleição nesse país. Jamais estarão, através do voto, comandando o governo federal, que efetivamente não exerce condições para isso. Tivemos diversas avaliações, uns contras, outros a favor, isso é perfeitamente natural. Agora, o mais interessante foi ouvir rapidamente o discurso da presidente Dilma, quando ela disse: não tenho contas no exterior, não sou acusada de corrupção em momento algum, não recebi propina de ninguém, e efetivamente estão fazendo isso com ela. Quem daqueles poderia ter um discurso desse? Nenhum.
Nenhum daqueles tem a moral de chegar e dizer o que a presidente disse. Por quê? Porque na sua grande maioria tem ficha suja e todos nós sabemos disso. Mas é com essa turma que estão comemorando. Os muito ricos, os muito pobres inocentes, que não têm compreensão da coisa, e um ou dois bajulador esperando migalha. É isso que está colocado. E a gente vai precisar continuar fazendo enfrentamento por diversos motivos. Mas por um motivo que nos difere de muitos. O Partido dos Trabalhadores não foi inventado. O Partido dos Trabalhadores foi construído a duras penas, com sangue, suor e lágrimas de muitos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Por conta disso é que o PT está mais vivo do que nunca para continuar fazendo os enfrentamentos e defendendo efetivamente a nossa democracia e o Estado brasileiro que esteja de fato à disposição de todos, não seja apenas de um grupinho que cresceu e que enricou efetivamente as custas do Estado brasileiro, que são essas 6 famílias honestas que estão aí, essa turma honesta que hoje vai entrar com o presidente Temer, apoiado por um bocado de honestos que nós conhecemos também. É isso que está colocado. Por conta disso, continuaremos, faremos oposição ao governo Temer, não seremos irresponsáveis como eles foram, não aceitaremos o golpe jamais veremos esse governo com legitimidade. Mas o que nos deixa mais triste, infelizmente, é o comprometimento de uma Suprema Corte nesse golpe. É você ter aqueles homens que durante muito tempo foram eleitos, escolhidos, não vou entrar no mérito da forma como isso foi feito, como é feito, que deveria defender a cidadania brasileira à luz da nossa Constituição, e a gente perceber que há um conluio efetivamente ali colocado dos grandes grupos empresariais brasileiros, da nossa imprensa, como digo aqui, honesta, das 7 famílias exemplares, e a gente infelizmente nesse momento percebe que a gente está órfão. E eu falo a gente, não estou falando do Partido dos Trabalhadores, estou falando dos homens e das mulheres que mais precisam e efetivamente essa justiça dá-lhe as costas. Para quem não sabe, é bom que se resista. O que é que a gente está vivendo? A lista que foi apresentada, a delação premiada do Marcelo Odebrecht não foi aceitada por Sérgio Moro, porque ele disse que tinha deputado demais, mandou para o STF. Ou seja, é o desmonte de todo aquele teatro que foi colocado para construir o processo de incriminação. E a gente agora vai acompanhar todo esse desenrolar. A Dilma foi afastada, mas não foi ainda definitivamente impeachmentada. Obviamente, há um processo que se estenderá aí com prazo máximo de até 6 meses, e a gente continua fazendo a luta como a gente sempre fez. Mas quero aqui torcer para que não se aconteça o que a gente pode imaginar num cenário como esse. É que a gente pode aprofundar ainda mais a crise instalada no país. Porque o problema não foi a Dilma, nem foi o PT. E nós sabemos disso. E fiquemos atentos, muito atentos, aos programas sociais que foram implantados por nós e que beneficiaram tantas pessoas necessitadas no nosso país. E que fiquemos atentos para que a gente não veja daqui um pouco esses ministros efetivamente não acostumados e viciados no trato com a coisa pública, não venham efetivamente entregar nas mãos das grandes petroleiras multinacionais o nosso pré-sal. Pré-sal que nós definimos que 70% efetivamente seria investido na educação e que 30% seriam investidos na saúde. E isso, obviamente, não agradou a muitos, pois os interesses são outros. Os interesses são outros. E a gente precisa ficar atento, porque vai chegar um momento em que todos nós, independentes até de a gente, nesse momento, estarmos de lados opostos, mas vai chegar um momento e não vai ter jeito, nós vamos ter que estar juntos, porque todas essas pessoas que passaram por esses benefícios são pessoas que a gente também defende.
Eu não tenho dúvida do descaso social que essa turma que está aí, que é a mesma turma que esteve há 500 anos escravizando o nosso povo. É a mesma turma que até hoje tem trabalho escravo. É a mesma turma que não está satisfeita porque hoje tem que pagar salário digno às domésticas. É a mesma turma que não está satisfeita porque nós hoje podemos ter os nossos filhos na faculdade, coisa que nós não tínhamos até 13 anos atrás. O Estado era só para eles. Essa turma não está satisfeita. São 15 minutos, vereador, me parece que vai faltar alguma coisa. Então a gente precisa efetivamente ficar atento, porque vai chegar o momento de a gente fazer o nosso enfrentamento, de a gente defender efetivamente aquilo que a gente acredita. E eu queria aqui, senhora presidente, mais 10, posso dar sequência? Senhora presidente, eu queria que a senhora garantisse a minha fala, por favor. Eu acho que eu estou atrapalhando isso. Eu acho que eu estou atrapalhando isso. Não, eu vou deixar ele falar, toma aqui, João. Com a palavra, o vereador Lula Maciel. Se você quiser, eu vou te ouvir, pô, não tem problema nenhum. Com a palavra, o vereador Lula Maciel. Eu sou tranquilo para essas coisas. Então, senhora presidente, eu queria, na verdade, fechar, dizer que mais do que nunca, a luta continua. E continua com o Partido dos Trabalhadores atento a ocupar todos os espaços políticos que efetivamente lhes são de direito. E quando eu falo nisso, eu trago a discussão para a nossa cidade, Lauro de Freitas, onde nós estaremos com afinco para garantir que as nossas bandeiras, pelo menos nesse território, sejam respeitadas sob o nosso comando a partir de 2017. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lula Maciel.